Olá, tudo bem? Sou a Vanessa André, professora de Processo Civil. E hoje a gente vai estudar sobre os auxiliares da Justiça. Esse tema que começa aí no artigo 149 do Código de Processo Civil. E 149 vem dizendo aí: são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. O escrivão, que é aquele que pratica o ato de documentar, né, alguns documentos no processo, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, que cumpre os mandados judiciais, o perito, que pode ou não ser aí um funcionário público, e ele fica responsável por avaliar aí algumas questões que exige uma expertise. O depositário, que também ele fica aí guardando algum bem que foi arrestado ou penhorado. O administrador, que é aquele responsável pela administração quando a empresa está aí em uma recuperação judicial ou ainda pela massa falida. O intérprete, o tradutor, e ambos aí, eles fazem a tradução de documentos estrangeiros para a nossa língua portuguesa. O conciliador judicial, o mediador, ambos também, o que eles têm, gente? Eles têm aí a função de ser profissionais alheios ao conflito e têm que manter a sua imparcialidade, sendo certo que todos os auxiliares da justiça têm que ser imparciais ao processo. Ainda nós temos aí o partidor, que é o auxiliar responsável pela elaboração do esboço de partilha, né, de acordo com a decisão do juiz, e fica disciplinada nos artigos 647 a 658. E nós temos também o distribuidor, que é aquele que faz a distribuição do processo, o contabilista, que é o contador judicial, e o regulador de avarias. Quem é o regulador de avarias, gente? É o profissional responsável pela avaliação de danos causados em embarcações, ok? E continuando, porque aqui a gente vai para o artigo 150, que vai falar que em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, ou seja, haverá uma ou mais varas de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária, tá bom? Cada um com a sua norma aí de organização judiciária. E o artigo 151 vem dizendo o quê? Que em cada comarca, então é aquela distribuição territorial, né, estadual, porque a gente está falando de comarca, e quando a gente fala de seção ou subseção judiciária, a gente está falando aquela distribuição territorial da Justiça Federal, tá legal? Haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos, ou seja, no mínimo um oficial de justiça para cada juízo, ok? Continuando, porque o artigo 152, ele vem dizer aí, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria o quê? Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Então, o escrivão, ele vai redigir todos esses atos, os mandados para citação, os ofícios que vão aí para cartório ou, enfim, para algum órgão especial, e todas as cartas precatórias também, né, que serão dirigidas para outras comarcas, ok? Então, tudo isso vai ser atribuição do escrivão, que na verdade aqui pra gente, escrevente, tá legal? Ou chefe de secretaria. Inciso 2, efetivar as ordens judiciais. Então, sempre que houver uma ordem do juiz, ele vai efetivá-la, tá? Realizar citações e intimações, tá, mas ele não é o oficial de justiça, mas ele realiza também citação e intimação. Quando? Quando, por exemplo, a parte, por livre e espontânea vontade, comparece ao cartório. Então, esse escrivão, esse escrevente, esse chefe de secretaria, ele pode fazer com que a parte se dê por intimada ou por citada, tá legal? É o ato citatório, tá? Bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Então, quer dizer, vai ter ali alguns outros atos que serão diferentes em cada cartório, tá? Mas quem vai atribuir? As normas de organização judiciária, tá legal? Continuando, porque o inciso 3 diz comparecer às audiências ou, não podendo fazê-la, designar servidor para substituí-lo. O que quer dizer?
quando a gente tem uma audiência, sempre tem ali o escrevente, tá? Ele acompanha a audiência, ele reduz a termo, a pauta da audiência, enfim, ele é aquele servidor que fica ali auxiliando o juiz na condução da audiência. Quem já fez a audiência já percebeu, o juiz sempre está ali com o escrevente. Quando ele não puder fazer, ele vai designar quem? Alguém para substituí-lo. Continuando, porque ainda é atribuição do escrevente ou chefe de secretaria, o inciso 4, manter sob sua guarda e responsabilidade os autos físicos, né? Onde houver aí processos físicos, não permitindo que saiam do cartório, exceto, e aí vem as exceções, quando que esses autos podem sair do cartório? Quando tenham que seguir a conclusão do juiz. O juiz, ele vai dar algum andamento ao processo, ou ele vai dar algum despacho, ou ele vai dar alguma decisão interlocutória, tá? Ou até mesmo a sentença, quando está concluído para a sentença do juiz. Então, esse processo sai ali do cartório e vai para a mesa do juiz. B, com vista a procurador, Defensoria Pública, Ministério Público ou Fazenda Pública. Ou seja, com vista, quando o advogado vai até o cartório e ele precisa retirar esses autos. Então, ele vai fazer carga dos autos, né? A gente costuma dizer assim, carga dos autos. Pode ser tanto o procurador, o advogado, o defensor público, o membro do MP ali, né? O procurador, ou Fazenda Pública, né? Então, o promotor, membro do MP, ou o procurador da Fazenda Pública. C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, por qualquer motivo ali. Se o contador ele precisa rever alguns cálculos para emitir o laudo dele ali, ou ainda ao partidor. Por quê? Porque lembra que eu falei que o partidor ele vai rever o formal de partilha? Então, aí vai para o partidor e ele, quando esses autos forem físicos, sempre, aqui dizendo de autos físicos, porque autos eletrônicos com uma senha, as partes e também todos os demais auxiliares de justiça conseguem ter acesso aos autos, né? D, quando forem remetidos a outro juízo em razão de modificação de competência. Modificou a competência, esses autos serão remetidos aí para outro juízo. Aí vai poder sair do cartório. Ainda, o inciso 5, ele vem dizer o quê? Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo. Então, quem que vai fornecer essas certidões? O escrevente, tá? Ou o chefe de secretaria. Independentemente de despacho, ou seja, você não vai aguardar o juiz ordenar que você faça essa certidão. Isso daí é um ato próprio do escrevente, função do escrevente, ok? Observado o quê, gente? As disposições referentes ao segredo de justiça. Claro, quando o processo corre em segredo de justiça, apenas as partes, os procuradores, né? Com a procuração realmente ali específica, podem ter acesso a esses autos, tá? Que outras partes, ou até um terceiro interessado, o que ele tem que fazer para ter acesso? Ele só vai ter acesso ao dispositivo de sentença, lembra? Ou a ementa do acórdão, né? Então, quando a gente está falando de processo que corre, tramita em segredo de justiça, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, se for correr em segredo de justiça, ou as partes ou os procuradores. Caso contrário, o escrevente, ele pode emitir aí essa certidão, tá legal? Sobre os atos ou termos do processo. E o inciso 6 vai ser regulamentado pelo parágrafo 1º, como você está vendo aí, tá? Porque ele diz assim, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. E quais são esses atos? Aí vem o parágrafo 1º nos explicando que esses atos o juiz titular vai editar a fim de regulamentar a atribuição prevista nesse inciso. Tá legal? Continuando, porque o parágrafo 2º diz que no impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz vai convocar um substituto e, se não houver um substituto para estar ali no lugar desse escrevente ou desse chefe de secretaria que está ali, ó, sendo arguido por impedimento ou suspeição, o que vai acontecer? O juiz vai nomear uma pessoa idônea. Tá legal? Então, ou um substituto para substituí-lo, ou uma pessoa idônea. Por quê, gente? Os auxiliares de justiça devem ser imparciais ao processo, tá? Regrinha que tá ali regendo para juiz, para membro do MP, serve para todos os auxiliares da justiça, tá? Então, não pode haver aí um impedimento, tá bom? Ainda, artigo 153, o escrivão ou o chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento
para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. O que a gente está falando dessa ordem cronológica? A gente está dizendo que, conforme vai chegando, vai entrando numa fila os processos, certo? Então, essa é a ordem cronológica, tá chegando e uma fila. O parágrafo 1º está dizendo que essa lista de processo recebido, ela deve ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. E o parágrafo 2º diz que estão excluídos dessa regra do caput. Qual que é a regra? A ordem cronológica. Chegou para trás da fila, certo? Mas quais vão estar excluídos? Inciso 1, os atos urgentes, assim, reconhecidos pelo juiz, no pronunciamento judicial a ser efetivado. Quais são esses atos urgentes? Sempre que houver aí uma liminar, um pedido de tutela que for deferido pelo juiz, o juiz entender que esse ato é urgente, vai passar na frente dessa ordem cronológica prevista aí no caput, tá? E inciso 2, as preferências legais. Quais são as preferências legais? A gente sempre dá o exemplo, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele prevê que o idoso ele tem uma preferência na tramitação, tá? Então, prioridade na tramitação está aí nas preferências legais do inciso 2. Continuando, por quê? O parágrafo 3º, ele diz que, após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica do recebimento entre atos urgentes e as preferências legais. Então, entre esses atos urgentes e essa preferência legal, também haverá uma ordem cronológica, ou seja, haverá uma fila, tá? Que deve ser respeitada. E a gente vai ver que no parágrafo 4º diz que se a parte se considerar ali preterida na ordem cronológica, o que ela vai poder fazer? Reclamar nos próprios autos para o juiz do processo, que vai requisitar informações ao servidor. E aí tem um prazinho, no prazo, que serão prestadas no prazo de 2 dias. Então, o juiz requisita essas informações ali para o servidor. Por que está acontecendo alguma coisa que a parte está se sentindo prejudicada? Tá? E aí, o servidor tem o prazo de 2 dias para prestar essa informação. E o parágrafo 5º diz, constatada a preterição, o juiz determinará imediato cumprimento do ato, ou seja, houve uma preterição, a parte foi prejudicada, passou um outro na frente, era para ser esse daqui e passou outro. Então, esse ato que tinha que ter sido praticado, ele será imediatamente praticado, assim que constatada essa preterição. E ainda, a instauração de PAD, processo administrativo disciplinar, contra o servidor. Olha só, atenção então, porque até essa ordem é muito importante, porque acaba prejudicando as partes, sim, não pode furar fila. Continuando, artigo 154, ele vem dizer aí que incumbe a quem? Ao oficial de justiça fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias de seu ofício. Então, ele pessoalmente fará essas atribuições que lhe foram impostas, tá bom? Sempre que possível, acompanhado de 2 testemunhas. É regra? Não, sempre que possível. Certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, dia e hora. Sempre vai constar isso no mandado, tá bom? Inciso 2, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Então, ele vai executar as ordens do juiz. E o oficial de justiça, inclusive, ele acompanha o juiz, às vezes, em audiência. Ou seja, ele faz ali a pauta, ele fica chamando, tá bom? As partes para entrar em audiência. Inciso 3, entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Sim, por quê? Porque a gente vai ver aí que, quando a gente vai falar de prazo, o prazo começa a correr a partir da juntada do mandado positivo para fins de citação e começar a contar o prazo para defesa, tá bom? Inciso 4, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5, efetuar avaliações, quando for o caso. Sim, ele vai penhorar o bem, ele está com mandado de avaliação, de penhora e avaliação do bem. Então, ele vai lá e ele vai fazer a avaliação, tá bom? Certificar em mandado, proposta, olha que inovação, de autocomposição, apresentada por qualquer das partes, na ocasião da realização do ato de comunicação processual que lhe couber. Por quê? Se ele vai entregar um mandado, ele vai citar uma das partes, e essa parte já tem ali uma proposta de autocomposição, ele já vai certificar aquilo ali na hora, tá? Por quê? Agilizar o processo, né? Vai dar cumprimento aí aos princípios do novo Código de Processo Civil, entre eles a economia processual, a celeridade processual. E aqui o artigo 154, no parágrafo único, ele diz assim, que certificada essa proposta de autocomposição, o juiz vai ordenar a intimação da parte contrária para se manifestar nos autos. No prazo, qual que é o prazo, gente? 5 dias, para se manifestar sobre aquela proposta de autocomposição que a outra parte já fez ali, assim que ela foi recebeu o oficial de justiça, tá bom? Sendo que
O processo não vai parar, sem prejuízo do andamento do processo. Então, não suspende processo, nada disso. O processo continua correndo, prazo é de 5 dias e o silêncio é interpretado, nesse caso, como recusa. E o artigo 155 traz aí que o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, inciso 1, sem justo motivo se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou ainda pelo juiz a que está subordinado. Então, ele não cumpre no prazo. Ele vai ser responsável civil e regressivamente por tudo que ocorrer decorrente a essa demora, tá bom? Todo e qualquer prejuízo decorrente a essa demora. Ou seja, se o juiz estipulou ou a lei estipulou um prazo, ele tem que cumprir naquele prazo, sob pena de responsabilização, tá bom? Inciso 2, praticarem ato nulo com dolo ou culpa, ou seja, por mais que não tenha intenção, a gente tem aí a culpa inclusa aí nesse inciso. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, porque se praticar ato nulo com dolo ou culpa, também será responsabilizado, tá legal? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.